Boa noite, igreja. Que hoje nós possamos ouvir a voz do nosso Deus como nós estamos ouvindo todos os dias. Que nós possamos entender o que Ele deseja, entender o que Ele espera de nós. Amém? Vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 17. Mateus, capítulo 17. Eu vou ler. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui? Se quiserem, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou deles e disse: Levanta-se, não tenha medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Essa é uma passagem muito bonita e muito interessante. E a gente percebe que Jesus levou eles para um lugar mais alto. Então, Jesus saiu do lugar onde ele estava e levou ele para um lugar mais alto. Nós temos que ver esse lugar mais alto como um lugar mais alto no mundo espiritual, mais alto em nível espiritual com Jesus. Quando nós saímos e estamos no pé de uma montanha, nosso olhar por ela pode ser que não seja tão bonito, pode ser um lugar, nossa, que pedregoso, grama, e quando nós subimos nela, um lugar mais alto, quando nós olhamos para baixo, nós vimos e falamos, nossa, que lugar lindo, a beleza desse lugar muda, o aspecto, o ambiente deste lugar, ele fica diferente quando nós estamos no nível mais alto. O teu olho fica diferente. E Jesus escolheu um dos 3 discípulos para estar com ele neste lugar mais alto. Ele levou Pedro, Tiago e João. E para eles poderia ser somente mais um dia de oração, para eles podia ser mais um dia somente que Jesus convidou eles para estar orando separadamente. E é muito interessante esse momento em qual Jesus leva eles para um nível diferente, a um lugar diferente de oração. E eu percebo Pedro, Pedro sendo levado, convidado por Jesus para estar nesse lugar mais alto, um nível diferente com Jesus. Porque se nós formos olhar a um capítulo anterior desse daqui, Jesus disse que Pedro, ele era a pedra qual edificaria a sua igreja. E uns versículos depois, Jesus diz que Pedro, o mesmo Pedro, ele era uma pedra de tropeço e que o diabo estava nele. Porque Jesus estava dizendo que ele iria e que ele morreria, e Pedro estava dizendo que não ia acontecer, e Jesus fala para ele que ele era uma pedra de tropeço e que o diabo estava nele. E esse mesmo Pedro continuou com Jesus, esse mesmo Pedro estava com um nível a mais com Jesus, esse mesmo Pedro foi convidado para estar no lugar mais alto com Jesus. E a gente vê como hoje é diferente, né? Como hoje o povo de Deus ele tá meio doido. Porque ouve alguma palavra que não agrada, vou sair da igreja, ouve alguma palavra que não concorda, vou sair, não quero mais Jesus, não quero mais ninguém, vou seguir meu caminho. E Pedro aqui, ele simplesmente, o próprio Jesus disse que ele estava com o diabo, e ele deve ter dito também, e ele caminhou e ele continuou. E Jesus levou ele ao lugar mais alto. Jesus levou ele a um lugar de intimidade, um lugar de oração. E quando eles chegaram neste lugar, lá no versículo 2, diz que ali ele foi transfigurado, Jesus foi transfigurado diante dele, sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Então eu imagino a glória de Jesus tomando aquele lugar, porque quando temos sol, quando o sol chega, o sol ele toma todo lugar onde ele está, ele invade todo lugar, ele toma todo esse lugar. Então eu imagino que
a face de Jesus brilhando como o sol, essa face deve ter tomado todo lugar, aquela atmosfera deve ter ficado diferente, deve ter virado uma atmosfera de glória, uma atmosfera diferente, o brilho da face do Senhor Jesus. E está dizendo aqui que ali foi transfigurado diante dele, a face brilhou como o sol e suas roupas tornaram brancas como a neve. Então não foi só Jesus, o corpo físico, a face do Senhor Jesus que mudou, que brilhou, mas as roupas do Senhor Jesus também teve aquela transformação. Então o Senhor Jesus foi glorificado por inteiro. E quando nós temos um encontro real com Jesus, quando nós temos um encontro com essa face glorificada, como nós temos um encontro com Ele, nós percebemos e nós vemos aqui que não é só a face do Senhor, mas tudo que é dele foi glorificado. A face dele foi glorificada, as roupas dele foi glorificada. Então tudo que é de Jesus foi glorificado. Então tudo que é de Jesus tem importância. Quando nós temos um encontro real com Jesus, as outras coisas são importantes. A casa de Jesus é importante, a palavra de Jesus é importante, o Espírito de Jesus é importante, o Pai é importante. Então eu não consigo entender que algumas pessoas falam, eu amo Jesus, mas eu odeio a igreja. Como é que você vai odiar a noiva de Cristo? Como é que você vai odiar uma parte de Cristo? Como é que você vai odiar algo que não tem sentido você amar Jesus e você odiar as coisas dele? Não faz sentido você odiar as coisas do Pai. Não faz sentido você não valorizar a palavra dele. Não faz sentido você não valorizar a casa dele. Não faz sentido você não valorizar tudo que é dele. A partir do momento que ele foi glorificado, não só o rosto dele. Então nós temos que valorizar as coisas de Jesus. Aquelas pessoas que tiveram um encontro real com Jesus, elas valorizam tudo que é dele. E nada mais, nada menos, quando eles estão lá no monte e eles acharam que ia ser um dia normal, eles já viram que não ia ser um dia de oração normal, porque Jesus já tinha sido glorificado na frente deles e a presença e a glória de Jesus já estava invadindo aquele lugar. E nada mais, nada menos aparece Moisés e Elias. Moisés e Elias, eles não são do mesmo tempo, então ali se uniu passado, presente e futuro, e eles estavam ali conversando com Jesus. E eu imagino quão glorioso que estava sendo essa conversa, porque nós estávamos Jesus, o nosso amado, e Moisés e Elias, o pai da fé, o profeta. Então era um tempo glorioso no qual estava correndo na frente de Pedro, Tiago e João. E engraçado estavam os três, porque daí eu poder dizer, não, nós estamos vendo mesmo, nós estamos em três, e os três vão poder dizer, realmente, nós estamos vendo. Jesus, Moisés e Elias estavam conversando, estavam falando, conversando. E acho engraçado que quando eles estavam conversando, de repente Pedro para ali na conversa e imagine Jesus conversando com Moisés, Elias e os três olhando e Pedro simplesmente entra no meio da conversa e fala: "Bom estarmos aqui, Senhor." Eu acho que nesse momento Tiago e João se olharam, acho que a vontade deles, acho que o pensamento deles era falar: "Meu Deus, Pedro, o que você está fazendo, Pedro? Você entrou no meio da conversa de Jesus, Moisés e Elias, o que você está fazendo, Pedro? Fica quieto. O que você está falando? O que você está se metendo nessa conversa gloriosa aí do céu?" Mas Pedro, que sempre quando ele... Pedro é muito engraçado e ele é admirável na realidade, né? Porque o mesmo Pedro lá que Jesus falou, ele tinha um diabo que continuou com Jesus e ele só sai aprendendo e ele é levado para o nível mais alto. E ele vê Jesus conversando com Moisés e Elias e ele simplesmente entra no meio e pergunta: "Bom estarmos aqui." E daí ele pega e fala lá no versículo 4: "Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias." Acho que eles pensaram: o que você está falando, Pedro? Tenda? De onde que você está tirando isso? Você se mete na conversa e daí você chega a falar de tenda. É que o coração de Pedro, ele tá tentando expressar a vontade de manter a glória de Deus naquele lugar. E muitas vezes nós somos imprevisíveis, achar que quando nós somos invadidos pela presença de Deus, nós vamos saber o que fazer, nós vamos ter alguma atitude diferente. E quando nós entramos na presença de Deus, nós não sabemos nem o que fazer. Muitas vezes nós só ficamos quietos. Eu acho que o que eu faria naquele momento, eu só ia ficar quieta, observando e tentando absorver e tentar ter mais a glória de Deus. E o Pedro, o que ele queria? Ele queria
construir cabanas, tendas, porque ele queria, de alguma forma, ter um lugar onde aquela glória permanecesse, onde aquele brilho permanecesse. Ele estava tão cheio que ele queria guardar, ele queria montar um lugar de encontro, montar uma tenda para Moisés, Elias e Jesus, para quando ele quisesse encontrar a glória de Deus, era ele subir naquele monte e ele encontraria a glória de Deus. Ele só queria guardar a glória de Deus, ele só queria a presença de Deus, porque é o que Deus quer. É o que está no coração de Deus, que eu e você, a gente tem um encontro com Ele, que eu e você, a gente deseja estar na presença dEle. Porque desde o começo isso foi desejo de Deus, porque Deus construiu um jardim para que Ele se encontrasse com o homem. Deus construiu um jardim para ter um encontro com o homem. E é tão doido porque não era Adão e Eva que é o encontro de Deus, era Deus que encontra Adão e Eva. Era Deus que ia todos os dias conversar com Adão e Eva. Então isso é muito doido. Porque não era Adão e Eva que ia atrás de Deus, era Deus que ia atrás deles, porque Adão e Eva nem sabiam onde estava Deus, ele não tinha como encontrar a presença de Deus. Então eles que iam até a presença de Deus e até eles, para ter um encontro com eles. Então isso já está no coração de Deus desde o princípio, que o encontro, nosso encontro com Ele. Já está no coração dele o desejo de encontrar você. E Pedro nada mais, nada menos, porque quando esse sentimento está no coração de Deus, ele é ligado no nosso coração. E Pedro queria fazer isso, ele queria guardar um lugar, ele queria, de alguma forma, que aquela glória permanecesse, de alguma forma, que aquele momento ficasse, de alguma forma, onde ele pudesse ir e que ele pudesse encontrar Deus. Então esse é o coração puro de Pedro, na qual ele se mete numa conversa e fala, bom estarmos aqui. E simplesmente do nada ele dispara e fala, farei 3 tendas, uma para cada um, para que isso permaneça, para que isso não saia. E de repente, no versículo 5, enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente. Então eles passaram por vários níveis ali de glória, por vários níveis de mundo espiritual, porque eles foram para o nível mais alto. Jesus foi glorificado. De repente apareceu Moisés, Elias, e depois que Pedro fala e expressa essa vontade de querer segurar a glória de Deus, querer guardar a glória de Deus, enquanto ele ainda estava falando, porque ele ainda continuava falando, ele não sabia o que falava perto da glória de Deus, quando ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia, já imaginou? Eles foram envolvidos pela glória de Deus. E este é o meu filho amado, em quem me alegro, ouça-nos. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente o viu, e dela saiu uma voz que dizia, este é meu filho amado, a quem me agrada. Pela frase a gente já pode saber de quem que é a voz, né? A voz de Deus. E quando essa nuvem de fumaça os envolve, todos eles ali, é Deus querendo dizer, eu também desejo estar com vocês, eu também desejo ter esse encontro, eu também desejo estar conectado com vocês, eu também desejo estar nesse nível de intimidade, eu também desejo nos encontrarmos todos os dias. Deus envolve eles, acho que Deus estava só dizendo para ele ficar quieto, Pedro. Porque eu também desejo estar envolvido com vocês, eu também desejo que vocês estejam nessa glória. Só que daí Deus fala, esse é meu filho amado, a quem me comprazo. Ouça. Então Deus está dizendo, a forma de você ter essa glória, a forma de você estar mergulhado nessa glória, a forma de você, Pedro, sentir a Deus, a forma de você sentir esse clima, a forma de você manter esse brilho, a forma de você tá com isso, tá com esse sentimento, é ouvir o meu filho amado, é ouvir Jesus. Se tem um lugar onde você vai ter a minha presença, Pedro, igreja, é com Jesus. Onde vocês vão ter esses momentos de separação de alto nível, onde vocês vão ter esse momento de espiritualidade, onde vocês vão estar tocados pela minha presença, onde vocês vão estar cheios da minha glória. Esse lugar é no meu filho. Ouçam. É a forma de nós ouvirmos Jesus, é através da palavra dele. A forma de nós ouvirmos Jesus é através dele. Nos dedicarmos a ler a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor ela se renova a cada manhã.
Porque você pode pensar, meu Deus, mas eu vou ler anos, anos a mesma coisa, anos o mesmo livro, anos eu vou ler as mesmas palavras. Não muda, é a mesma coisa. A palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Hoje nós lemos esse texto aqui de Mateus 17, onde fala onde Jesus foi glorificado e onde ele conversava com Moisés e Elias, de uma forma onde Pedro queria simplesmente segurar a glória de Deus e manter um lugar físico onde ele pudesse, quando ele precisasse correr para os braços do Pai, correr para ele ser socorrido. Pode ser que amanhã essa palavra veja de uma forma diferente e ela se renove de uma outra forma. Mas a única forma de nós estarmos e termos esse lugar e termos essa presença, essa glória, é em Jesus, é na voz de Jesus. Que nesse dia você tenha um encontro real com Deus. Que nesse dia você possa estar totalmente envolvido nessa nuvem de glória. E que você entenda que essa nuvem de glória, ela só pode envolver você quando você começar a ouvir a voz de Jesus. Pai amado, Pai querido, o Senhor é tão grande, o Senhor é tão maravilhoso, o Senhor é surpreendente. Da mesma forma, Pai, que Pedro não sabia o que falava quando a sua glória veio, a manifestação do seu Espírito venha, Pai. Que nós possamos também, Pai, ter esse momento de manifestação do seu Espírito na nossa casa, na nossa vida. Que nós possamos ter, Pai, esse momento de manifestação da sua glória. Da mesma forma, Pai, que ele queria aprender a sua glória e queria montar tendas para que aquilo não acabasse mais. Nós pedimos, Pai, que a sua presença não seja retirada, que ela não saia mais e que nós possamos realmente, Pai, estar em contato com o Senhor. Da mesma forma, Pai, que o Senhor ia visitar todos os dias Adão e Eva, era o Senhor que ia ter com eles. Que nós possamos, Pai, que esse desejo do coração do Senhor, Pai, que é de estarmos com nós, eu sei que está aqui dentro de nós, pelo Teu Espírito. E que isso seja, Pai, vivo e que isso brote cada dia mais dentro de nós. O desejo de estarmos com o Senhor. O desejo de aprender mais com o Senhor. O desejo de andar contigo. Que nós possamos ouvir a sua voz, Jesus. Que nós possamos te entender. Nós o amamos e nós queremos aprender muito mais de ti. E que nesse dia nós possamos aprender, Pai, que nós precisamos estar neste lugar onde sua presença está. Que nós possamos estar neste lugar onde a sua voz está. Nós te amamos, Jesus. Em teu nome que nós oramos. Amém? Que você possa ser envolvido pela glória de Jesus. Amém.